pé. Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Nós vamos deixar Jonas para semana que vem. Vamos falar sobre a oração de Jonas na barriga do grande peixe. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Olha que história interessante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que texto, hein? Ah, Senhor, ajuda-nos nessa noite. Fala com a tua igreja, Pai. O Senhor sabe o propósito, o porquê desse assunto nessa noite. Carecemos de ouvir a sua voz, não a voz do homem, Pai, mas a explicação e aplicação da tua palavra individualmente na vida de cada um, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém? Queridos, podem ficar à vontade. Só não pode... Não quer? Queridos, quando lemos os evangelhos, eu te aconselho a ler os evangelhos, é toda a Bíblia, mas ler Mateus, Marcos, Lucas e João é um bálsamo para a alma. Quando lemos os evangelhos, encontramos casos e mais casos de pessoas que foram até Jesus e saíram da sua presença melhores do que chegaram. Pessoas que chegaram doentes e foram curadas. E tantos casos nós temos nos evangelhos. Pessoas que chegaram cheias de pecado, com toneladas de pecado, e foram perdoadas pelo Filho de Deus. Chegaram com problemas, e problemas os mais variados, mas teve seus problemas solucionados por Jesus. Pessoas que saíram tristes chegaram tristes e saíram alegres. Chegaram amarguradas e saíram radiantes, impactadas. Chegaram perdidas, saíram salvas. Isso nós vemos na palavra de Deus. Enfim, pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, transformadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, uma mulher Ciro-fenícia, ela foi até Jesus com um problemão. Ela tinha em casa uma filha endemoniada. Eu não sei se você já viu um endemoniado. Eu já vi. Minha mãe, que eu citei hoje no testemunho de manhã, e eu comentei com ela no Zap, e ela falou: meu filho, você tem toda a liberdade para citar a minha história. E ela chorando falou: eu tenho motivos para dar graças a Deus, eu sei que eu não sou perfeita, mas de onde Jesus me tirou, eu só tenho que render graças. E minha mãe, ela ficava endemoniada dentro de casa, queridos, pedindo faca, charuto, cachaça, e meu pai desesperado não sabia o que fazer da vida, mas para a glória de Deus, ela foi liberta. Hoje ela é serva de Deus, serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa menina tinha uma filha endemoniada dentro de casa, e ela foi até Jesus pedindo um milagre. Por quê, queridos? É algo deprimente, é algo deplorável ver uma situação dessa. É algo difícil. Isso mostra que o mundo espiritual existe, não é ficção, não é história de pescador, como eu disse hoje de manhã. É real, queridos. Os demônios existem, o diabo existe, mas muito mais que o diabo e os demônios, os anjos de Deus também existem. E Jesus existe. Ele é fiel e está vivo pelos séculos dos séculos.
Então essa mulher buscou socorro na pessoa certa. Ela tinha uma filha endemoniada e buscou a Jesus, o Filho de Deus. Por quê? Jesus é o atormentador dos demônios e o libertador dos homens. Sendo assim, depois de Jesus ter testado a fé dessa mulher por alguns instantes, concedeu-lhe o pedido. Jesus enviou apenas uma palavra. À distância, Jesus não foi na casa da mulher, só mandou uma palavra. E quando ela chegou em casa, a sua filha endemoniada estava literalmente liberta dos demônios. Ou seja, ela chegou angustiada, com um problemão, e saiu da presença de Jesus melhor do que havia chegado. Ela saiu melhor. Lemos também lá em Marcos 1,40 de um homem que saiu da presença de Jesus melhor do que havia chegado. Marcos 1,40, depois lê a história de um leproso, que se aproximou de Jesus com um pedido: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E a Bíblia diz que Jesus tocou nele, o que era proibido pela lei, porque humanamente falando, Jesus ia ficar leproso, porque o leproso não poderia ser tocado. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, tocou nele não para ficar doente, mas curar o doente. E o doente ficou literalmente curado. Ele foi doente, com as partes do corpo caindo, talvez a orelha, o nariz, os dedos, tudo despencando, mas ele foi completamente curado por Jesus. Ou seja, ele saiu da presença de Jesus melhor do que havia chegado. Chegou doente, saiu curado. Chegou perdido e saiu salvo. Agora, o jovem do texto que lemos no início, que você leu comigo e acompanhou a leitura, tintim por tintim, e tem que ser assim, você precisa comparar com as escrituras tudo que é pregado, seja em qual for o púlpito. Esse jovem foi o único que eu me lembre que se aproximou de Jesus alegre e saiu triste. Os outros chegaram com um problema e saíram alegres, com a solução. Esse aqui chegou alegre, todo saltitante, todo serelepe, mas saiu triste, muito triste. Chegou bem, saiu mal. Chegou perdido e saiu perdido. Saiu perdido. Chegou doente da alma e foi para casa mais doente da alma ainda. E nós vamos ver o porquê. Repito, de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, este homem aqui do nosso texto foi o único que saiu pior do que havia chegado, mesmo tendo tanta coisa a seu favor. Irmão, era um jovem de qualidade. Talvez o jovem que muitos queriam como genro. Rico, religioso, boa pinta, mas perdido. E o mais interessante é que ele fez quase tudo certo. Quase tudo certo. Você vê o texto, e quando você compara com os outros evangelhos que relatam o mesmo texto com alguns detalhes a mais, queridos, ele fez quase tudo certo. Quase tudo. Primeiro, ele correu em direção à pessoa certa. Jesus, o Filho de Deus. Não é isso? Olha o versículo 17, parte A. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Ou seja, esse jovem tinha pressa. Ele correu. Ele tinha urgência para salvar sua alma. Ele via sua alma como algo muito precioso, a qual ele não queria perder. Ele correu em direção à pessoa central, principal, em direção a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi ao encontro do único fundamento da igreja. Ele correu em direção a Jesus, que é a videira verdadeira, o nosso bom pastor, a porta da salvação, a ressurreição e a vida. Ele se apressou, tinha pressa em ir àquele que é a água da vida, a luz do mundo, como diz a palavra. Queridos, ele buscou a Jesus, que é o único mediador, ou a única ponte entre nós e Deus.
Irmãos, esse jovem não buscou a presença de Maria por ser a mãe de Jesus. Não, ele não foi. Ele não buscou Pedro por ser um discípulo próximo a Jesus. Ele não buscou atalhos, mas entrou pelo único caminho que leva ao céu. Ou seja, buscou o único que poderia salvar a sua alma. Ele se apressou em ir a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesmo tendo corrido em direção à pessoa certa, saiu triste, lamentável. Mesmo tendo buscado o Salvador do mundo, o Rei, o Redentor, o Salvador, saiu perdido. Mesmo tendo se aproximado da luz do mundo, saiu da presença de Jesus nas trevas. Que triste. Aí eu pergunto, e nós? Quando nos reunimos para adorar ao Senhor e Salvador e ouvir a sua palavra, saímos melhores ou piores da presença de Deus? Saímos alegres ao sermos confrontados com sua palavra, ou tristes porque a mensagem não, como que eu posso dizer, amaciou o nosso ego, não falou aquilo que eu queria ouvir? Como nós saímos da presença de Deus? Esse jovem foi a pessoa certa e saiu pior do que havia chegado. Segundo, esse jovem foi até a pessoa de Jesus com a postura certa. Que postura, queridos? Muitos crentes não tomam a atitude que ele tomou. Capítulo 10, 17, parte B. Pôs-se de joelhos diante dele. Se ajoelhou. Olha que lindo. Devoto. Ele demonstrou ter um coração quebrantado aqui e uma alma sedenta. Sedenta. Não havia dureza de coração, queridos, aqui, nem qualquer resistência. Ele se prostrou, se ajoelhou, ele se rende aos pés do Senhor. Irmãos, esse rapaz reconheceu que Jesus era muito mais do que um profeta. Ele reconheceu que Jesus era muito mais do que um rabi, do que um mestre, muito mais. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido, o Senhor do universo, o Rei dos reis. E se Jesus não fosse tudo isso que eu disse agora, se Jesus não fosse Deus, o Senhor do universo, ele teria feito como Pedro, que quando Cornélio prostrou-se a seus pés e o adorou lá em Atos 10, o que Pedro fez? Levante-se, eu sou homem como tu, não se ajoelhe na minha presença. Pedro não aceitou a adoração, mas Jesus não fez isso. Jesus não mandou aquele jovem se levantar, ele aceitou a reverência. Jesus aceitou a adoração. Sendo assim, queridos, esse jovem rico fez o que cada um de nós precisamos fazer diariamente, ininterruptamente, constantemente, nos prostrar aos pés de Jesus, em adoração, em louvor. Isso porque quando estamos de joelhos na presença de Jesus, enxergamos muito mais do que um filósofo estudioso na ponta dos pés. Irmãos, existem várias maneiras e posturas para se orar. Falamos de Jonas hoje de manhã. Ele orou na barriga de um grande peixe. Está lá no canal do YouTube. Jonas e o peixe. Depois ouça. Hoje eu ia pregar sobre a oração dele, mas demos uma introdução. Então, existem várias posturas. Jonas orou dentro da barriga do grande peixe. Não sei qual a posição, deitado, de cabeça, estava cheio de alga, cheio de suco gástrico. Não foi nada confortável. Mas orou. Podemos orar andando, correndo, deitado, sentado, tomando banho. Há muitas maneiras, mas de joelho é melhor. De joelhos é melhor, já diziam os velhos assembleanos. De joelho é melhor. Terceiro, querido, esse jovem foi até a presença de Jesus com a pergunta certa. E mais do que pergunta certa, é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer. Marcos 10, 17, parte C. E ele lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, quem faz essa pergunta a Jesus
ou quem fez, foi um jovem rico, um jovem de posição na sociedade da época. Ele era um jovem amável, correto, reverente, religioso, guardava o mandamento, frequentava a sinagoga, mas ele era infeliz, era um jovem insatisfeito. Ele sabia que lhe faltava alguma coisa. Ele sabia que aquele caminho que ele estava trilhando de religiosidade ia levá-lo ao inferno. Então ele queria a solução, apesar de ser religioso. Então, mesmo assim, com tudo isso, ele fez a pergunta certa e oportuna. Queridos, essa pergunta é fundamental para todo ser humano, até porque esse jovem estava preocupado com a sua alma. Preocupado com a sua alma. Ele sabia que a vida eterna era uma realidade e não história da carochinha. Ele sabia que um dia iria morrer, como cada um de nós morreremos, mas não tinha certeza da vida eterna. Ele não sabia que se ao fechar os olhos estaria com Jesus ou com o diabo, no céu ou no inferno. Irmãos, muitas pessoas vivem nesse mundo como se nunca fossem morrer. Nunca fossem morrer. Nunca. Muitos parecem mais com os animais. Mais com animais do que com seres humanos. Sabe por quê? Porque os animais não questionam sobre a vida eterna. Os animais não questionam sobre a vida por vir. Os animais não se preocupam com a sua alma, né? Não. Eles vivem somente para comer, beber, reproduzir e morrer. Até porque animal não tem alma. Não tem céu nem inferno para animal. Mas nós, seres humanos, deveríamos pensar constantemente, ininterruptamente, no além-túmulo. Devíamos nos questionar se teremos ou não a vida eterna. Se viveremos por toda a eternidade com Jesus no céu ou com o diabo no inferno. Domingo à noite falar disso é a realidade, queridos. Não saia triste como um pregador, como aquele jovem saiu triste com Jesus porque o confrontou. Esse jovem na nossa história estava preocupado com essas coisas. Detalhe, ele tinha tudo que um jovem de sua idade queria. Tudo. Um jovem, não sabemos a idade, 25, 30 anos. Não sabemos. Mas ele estava insatisfeito. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo fama, status, ele queria ser salvo. Nada preenchia o vazio da sua alma. E nada, irmãos, preenche. Essa que é a realidade. Nada preenche o vazio da alma humana. Já dizia Billy Graham, né? A alma humana é um espaço certinho para a presença de Deus. E tudo que você coloca ali nunca vai te satisfazer. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Ele queria ter a certeza da vida eterna e mais do que ter certeza, ele queria saber como conseguir. O que farei? Como que eu consigo? Qual a estratégia? Qual o caminho? Irmãos, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Pois, e nada deste mundo pode preencher esse vazio. O sexo não preenche, as bebidas não preenchem, as drogas não preenchem, o dinheiro não preenche. Não preenche. Dinheiro, reputação, sucesso não preenchem o vazio da alma humana. Esse jovem aqui estava cansado da vida que levava, mesmo tendo tudo, sendo dono de muitas propriedades. Nada satisfazia seus anseios. Ser rico não bastava. Ser honesto, ele era honesto, não bastava. Ser religioso não bastava. Sabe qual a grande verdade, queridos? Nossa alma tem sede de Deus. E coisas dessa terra não supre essa necessidade. Nossa alma tem sede de Deus. Não estou dizendo que você tem que vender tudo para servir a Jesus. Esse caso aqui foi específico. Esse jovem amava o dinheiro. Jesus não mandou Zaqueu, por exemplo, vender tudo. Não, muito pelo contrário. O próprio Zaqueu se ofereceu: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu descobrir que eu defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais. Mas Jesus não pediu nada a Zaqueu. Então Jesus trata cada um individualmente. A uns ele pede, vende tudo. A outros ele pede, deixa o emprego. A outros,
faz como Abraão, larga a tua parentela, vem e siga-me. Cada um é tratado diferenciadamente por Deus. Porém, apesar de o jovem fazer a pergunta certa, o texto revela que, na cabeça dele, a vida eterna era algo conquistado pelo braço da força, do braço. Era uma conquista humana. Ele entendia a vida eterna como conquistada por obras, por assim dizer. Ele perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí no versículo 17. No texto paralelo lá de Mateus 19, 16, a pergunta desse jovem é mais intrigante. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu farei de bom? Ou seja, qual a obra que eu tenho que fazer para ser salvo? Será que eu tenho que atravessar uma velhinha na rua para ser salvo? Subir uma escadaria de joelhos para ser salvo? Ele pensava, queridos, que poderia fazer alguma coisa, alguma obra para ser salvo. Pensava que fosse possível merecer a vida eterna pela prática de alguma ação grandiosa, estupenda, marcante. Talvez, ele pensasse, Jesus o mandasse construir uma sinagoga, ou resgatar alguns dos seus patrícios da escravidão, ou cumprir algum ato religioso. Eu não sei o que passava na cabeça desse jovem, mas ele imaginava que a salvação fosse por obras, por méritos. Ele via a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus, como a Bíblia assim revela. Ele queria obter a salvação por obras e não pela graça mediante a fé. E não entendia, queridos, que é pela fé que somos salvos, pela graça que somos salvos, por meio da fé, como diz Efésios 2,8. Pela graça você é salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu fiz, eu sou merecedor, eu sou campeão, eu consegui. Não, queridos, nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu. Amém. Ele foi à cruz por nós. Glória a Deus. A obra dele foi perfeita. Irmãos, todas as religiões do mundo, todas, ensinam que o homem é salvo pelas suas obras. Na Índia, multidões que desejam a salvação deitam-se em camas de prego, debaixo de um sol escaldante, porque eles querem ser salvos. Outros ficam se balançando sobre um fogo em brasa. É fato. Tem aqueles que sustentam uma das mãos erguidas até ela se tornar imóvel, dura, buscando socorro. E o que dizer daqueles que fazem longas caminhadas de joelhos? Nós vemos aí pela televisão pessoas que sobem escadarias de joelhos, devotas. No Brasil vemos as romarias, onde pessoas sobem conventos de joelhos e fazem penitências pensando alcançar com isso o favor de Deus. São pessoas sinceras, religiosas, mas estão buscando a salvação pelo método errado, pelas práticas, pelas obras. E a Bíblia condena isso. Muitas pessoas pensam que no dia do juízo, Deus vai colocar na balança o que fazemos de bom e no outro lado da balança o que fizemos de mal. E para o lado que a balança pesar mais, nós vamos estar fritos ou salvos. Mas a salvação não consiste daquilo que fazemos para Deus, mas naquilo que Deus fez por nós, em Jesus, na cruz do Calvário. Ele derramou seu precioso sangue, Ele nos salvou na cruz, e a cruz é símbolo de perdão, de salvação, de restauração. Então a única obra que pode me salvar, eu creio em salvação por obras, mas a única obra que pode me salvar é a obra realizada por Jesus na cruz, por mim e por você. Vou repetir a intrigante pergunta desse jovem a Jesus: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna, ou para ter a vida eterna?
Irmãos, por trás dessa abordagem da salvação, aqui com base nas obras, encontra-se uma visão superficial do pecado. Superficial, bem transparente. O pecado é rebelião contra um Deus santo. O pecado não é somente uma questão de ação, mas uma atitude interior que exalta o ser humano e desafia Deus. Desafia Deus. Será que aquele jovem pensava mesmo que podia fazer coisas boas e religiosas para obter ou acertar as contas com um Deus que era justo? Talvez pensasse, mas, como já disse, o homem não é salvo por obras, mas pela graça mediante a fé. Quarto, esse jovem recebeu de Jesus a resposta certa. O que fazer? Jesus disse. Jesus afirmou o seguinte para ele, aí em Marcos 10, 19 e 20. Você conhece os mandamentos. Jesus não falou assim, você é salvo pelos mandamentos, mas conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E tem outros mandamentos, Jesus só resumiu aqui, para jogar pá de cal. E ele declarou o quê? Mestre, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência. Eu sou o cara. Eu sou o 10. Irmão, esse jovem estava cego em relação à sua vida espiritual. Ele estava cego em relação a seus próprios pecados. Ele estava cheio de justiça própria. Sabe o que é justiça própria? É quando a pessoa olha no espelho e dá 10 para si mesma. Eu sou demais. Meu irmão, se você chegar um dia a esse ponto, você está estragado. Está estragando, te brinca. Está podre, queridos. Será que existe gente assim? Esse jovem é assim. Por mais que havia uma inquietude no coração dele, ele se dava nota 10 para si. Dava 10. Ele estava como os crentes lá de Laodiceia, a igreja que é o símbolo da igreja atual. Eles disseram o quê? Estamos ricos, estamos abastados e não temos falta de coisa alguma. E Jesus falou para ele, vocês não sabem que vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. Jogou a pá de cal. Mostrou para eles quem realmente eles eram. Eram auto-enganados, assim como esse jovem, um auto-enganado. Quando Jesus apresentou para ele parte dos 10 mandamentos, ele prontamente disse que obedecia a todos, desde a juventude. Queridos, é possível que esse jovem observasse alguns mandamentos. Sim, de repente ele não adulterava, de repente ele não dava falso testemunho, era uma pessoa íntegra, mas provavelmente ele esqueceu do último, que Jesus não citou. Não cobiçarás. Irmãos, a cobiça é um pecado terrível. É um pecado sutil e muitas vezes difícil de detectar, mas ainda assim faz as pessoas transgredirem todos os demais mandamentos. Cobiça. Aquele jovem tinha um ídolo em seu coração, chamado dinheiro. Era o Deus dele. Era a realização dele. Era o ídolo dele, a qual ele se prostrava, devotava. Na verdade, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Ele não tinha noção. Isso explica por que Jesus chamou a atenção dele para os mandamentos. Jesus queria despertar a alma dele. Queria levá-lo a reconhecer que ele era um pecador miserável perdido e que precisava de salvação. Jesus desejava que ele se visse como um pecador, prostrado diante do Deus vivo. Esse era o desejo de Jesus. Querido, sabe qual é a grande verdade? Não podemos ser salvos do pecado guardando a lei, obedecendo a mandamento, fazendo obras de caridade. Temos que fazer, mas não somos salvos por isso. A igreja tem que ajudar, tem que socorrer, tem que se envolver, mas isso não é base de salvação para ninguém. Gálatas 2,16 diz assim:
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Assim, nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Irmãos, um dos propósitos da lei é conduzir o pecador a Jesus. E o propósito de Jesus ter citado os mandamentos para aquele jovem é para levá-lo ao arrependimento e reconhecer que era pecador. Mas a ficha não caiu, o coração estava duro. Gálatas 3:24 diz que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos declarados justos pela fé. Ou seja, a lei, qual a função da lei, do mandamento? É como um espelho. Você vai no espelho, olha que está com remela, mas o espelho não arranca a remela. Palavra feia, né? Vamos mudar o termo. O cabelo está bagunçado, ou então caroço de feijão no dente. Mas o espelho não consegue arrancar o caroço de feijão, a remela ou ajeitar o cabelo. Ela mostra, o espelho mostra o erro, mostra a falha, mostra o que precisa ser melhorado, ajustado, né? Quando eu olho no espelho, eu falo, meu Deus, tanta ruga, não tem como melhorar. Mas às vezes dá para ver o cabelo que já caiu, mas algum lado tem que cortar. E mais, queridos, a lei é como um termômetro que mede a nossa temperatura, né? Mas não pode aumentar e nem diminuir a temperatura, só revela como está. É ou não é? É também como um aparelho que mede a pressão arterial. A lei é assim, mede a pressão arterial. Mas você já viu um aparelho que faz aumentar ou diminuir? O aparelho não, o remédio sim. Mostra como, 19/19, está morto. 19/12, vamos tomar um remédio aí para controlar. E mais, a lei é como um prumo, quem é pedreiro aí sabe, que vai medir o desnível de uma parede, mas não vai consertar a parede. Quem vai ter que consertar é o pedreiro, que vai ter que encher de massa, acertar, né? Gastar aí 2 sacos de cimento para consertar uma parede. Portanto, a lei pode levar o pecador a Cristo, mas não é capaz de torná-lo semelhante a Cristo. Somente a graça de Deus faz isso. A lei nos pega pela mão e nos leva a Cristo. Por isso que, já diziam os antigos, antes de pregar a graça, pregue a lei. Antes de pregar sobre perdão, pregue sobre o pecado. Leve o homem a reconhecer que ele é pecador e precisa de um Salvador. E é isso que o Evangelho faz. E era isso que Jesus procurou fazer com aquele jovem. Jesus usou a lei para despertar a consciência desse jovem acerca da sua pecaminosidade. Ele era cego para a sua própria realidade. Repito, ele não se considerava um pecador condenado diante de um Deus justo e santo. O seu conceito da lei, né, de Deus era superficial, muito superficial. Ele media sua obediência, queridos, apenas em termos de, vamos dizer, ações exteriores. Faça ou não faça, pode ou não pode, mas não de atitudes interiores da alma. Porque quanto mais próximo de Deus estamos, mais pecadores reconhecemos que somos. Sabia? Quanto mais longe, a tendência do homem é ficar mais cego. Esse jovem aqui não tinha consciência de quão pecador era. O pecado, queridos, como já disse, é uma rebelião contra o Deus Santo. Ele não é simplesmente uma ação, mas é uma atitude interior que exalta o homem e mais, desonra a Deus. O jovem rico pensou que suas virtudes, e tinha algumas externas, podiam agradar a Deus. Porém, a Escritura diz que todos nós somos que? Como o imundo. Que palavra dura. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia aos olhos do Deus Santo. Imagine, se nossa justiça é como trapo de imundícia,
Imagine as nossas injustiças. Se o que é bom é ruim, imagine o que é ruim. E o jovem rico pensou que guardava a lei, mas havia quebrado os 2 principais mandamentos da lei, que era amar a Deus e ao próximo. Porque Jesus falou o quê? Vende os seus bens e dê aos pobres. E ele falou que guardava tudo, mas não amava o próximo. Ele amava a si, se preocupava consigo, cuidava do seu umbigo, da sua vida, da sua despensa, só queria saber de si e não estava nem aí para o outro. Foi aí que Jesus olhou para ele e o amou. E detalhe, queridos, Jesus amou esse jovem. Você concorda que a Bíblia diz que ele amou? Está aí, Jesus o amou. E não é pelo fato de Jesus ter amado ele que ele foi salvo. Deus é amor? É. O fato de Deus ter amado o mundo quer dizer que o mundo vai ser salvo? Não. Jesus amou esse jovem profundamente. Mesmo assim, ele saiu perdido, porque não quis obedecer. Jesus falou para ele: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Não é só isso. Depois vem e siga-me. O ponto central era siga-me. Siga-me. A salvação estava em seguir a Jesus e não em vender os bens. Os bens eram uma barreira entre ele e Jesus. Era o seu ídolo. Diante disso, diz a Bíblia, ele ficou abatido. Caiu o semblante. Acho que foi como Caim, né? Caiu-lhe o semblante. Ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Não, muitas riquezas é muitas riquezas. A Bíblia não mostra em detalhes, né? Devia ter muitas propriedades. O que é muitas riquezas hoje? Imagine um Jeff Bezos. Imagine aí o homem mais rico do mundo. Ele não chegaria a isso, mas ele tinha muitas riquezas. E quem olhasse para esse rapaz poderia concluir que tinha tudo. Jovem tem tudo, está realizado, não precisa de mais nada. Mas Jesus afirmou que ainda lhe faltava uma coisa. E qual coisa era, queridos? Uma fé viva no Deus vivo. E ele não tinha isso. Não tinha isso. Isso porque o seu Deus era o dinheiro. Ele confiava no dinheiro, o adorava, se realizava com o dinheiro, sonhava com o dinheiro, dormia com o dinheiro. Era o pensamento dele 24 horas por dia. Quanto tinha na conta? Naquela época não tinha banco, né? Mas devia estar guardado embaixo de uma árvore lá, cavado. Opa, tem tanto. Agora estou com tanto. Irmão, não é errado ter dinheiro e nem ter dinheiro guardado. O problema é a concentração, é a idolatria, é a confiança que talvez o dinheiro, a estabilidade produz muitas vezes na pessoa. E ela confiar no poder da carne e esquecer do poder de Deus. Até porque tem situações na vida que o dinheiro não resolve. Como já dizia, dinheiro pode fazer um ótimo casamento, banquete, luxuoso, mas não traz felicidade para um lar. Dinheiro pode comprar alimento, mas não compra apetite. Tem gente que tem dinheiro aí, dá de rodo, mas não pode comer nada. Não pode comer nada. Tudo que come faz mal. Glória a Deus que eu como de tudo, meu. Até sopa de pedra. Glória a Deus. Voltando aqui, queridos, no dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor. O dinheiro em si não é mal. Sempre repito, dinheiro resolve problemas, paga dívidas, tira problemas familiares, né? O problema é o amor. Porque quando a pessoa ama o dinheiro, ela faz tudo para tê-lo. Por que existe a prostituição? Dinheiro. Por que existe o tráfico de drogas? Dinheiro. Por que existe a roubalheira no governo federal, estadual, municipal? Dinheiro. Amor ao dinheiro. É o maior ídolo do mundo. É o mais venerado, o mais adorado. As pessoas fazem de tudo
coisas imagináveis e inimagináveis por causa do vil metal. Amor ao dinheiro. Aí tem uma palavra de Deus para nós. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Olha que lindo. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Olha o detalhe, contentem-se. Não quer dizer acomodem-se. Se contentar é o quê? Senhor, glória a Deus pelo que eu tenho. Amém. Não se acomodar eu posso conquistar mais e sem amar aquilo. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Que texto, queridos, tem que estar decorado, as crianças decorar esse texto aí. Por fim, queridos, concluindo, esse jovem foi para casa triste porque estava enganado acerca de si mesmo. Enganado, terrivelmente enganado. Quando confrontado por Jesus, esse jovem foi para casa triste, foi para casa pior do que havia chegado. Aí eu repito, tantos foram maus, triturados, problemáticos e saíram bem. E esse jovem chegou bem e saiu mal. Por quê? Porque ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais essa terra do que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Então, meu amado, minha irmã, meu irmão, não brinque com a sua alma, com a sua salvação. É o que há de mais precioso que você tem. Não temos garantia nenhuma de que acordaremos amanhã. Pastor, está me agorando? Não, meu irmão, essa é a realidade. Hoje eu pensei que ia ficar viúvo. Biana estava no sofá, daqui a pouco sentiu uma dor daqui e passando para as costas. Foi o mesmo sintoma da minha sobrinha quando morreu. Sandro, ora por mim, ora por mim. E eu acho que Deus ouviu a oração, né? Amém. Que ela veio para a igreja, está bem. Mas não temos garantia que vamos estar vivos amanhã. Agora, vivos ou mortos, o importante é, quer vivamos, quer morramos, sejamos do Senhor. Amém. Amém? Portanto, queridos, estou concluindo finalmente, apesar desse jovem ter corrido em direção à pessoa certa, apesar de ter ido a Jesus com a postura certa e ter feito a pergunta certa, a melhor ou mais importante das perguntas, ele tomou a decisão errada. Decisão erradíssima. Ele não quis se desfazer, queridos, daquilo que era uma barreira entre ele e Jesus. Ele ficou com o seu dinheiro e foi para casa triste, sem salvação. E eu te pergunto essa noite, o que tem lhe impedido de servir a Jesus de coração? Qual a barreira precisa ser desfeita para que Jesus faça morada em sua alma? Minha mãe, repito, ela era amante do mundo, da cerveja, do cigarro. Irmãos, eu presenciei isso. Ela ia no mercado fazer compra, comprava cerveja e ela não esperava nem gelar. Ela tomava quente. Quente! Imagina tomar cerveja quente. Eu nunca gostei de cerveja. Mas quente, o vício era tanto, era degradante. Mas um dia, foi até em um louvor que ela ouviu, louvor da Marina de Oliveira, que foi um dos primeiros. Faça um teste e largue o mundo agora. Jesus vai dar tudo novo para você. Que bênção, queridos. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Faça um teste, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não faça como esse jovem que saiu triste da presença de Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Eu creio. Ele está presente em nosso meio. Eu creio. Dê ouvidos à palavra de Deus. Se preocupe cada dia com a sua alma. Nunca confie em suas obras. Nunca confie naquilo que você faz. Mas deposite toda a sua confiança no Filho de Deus, no seu Salvador, aquele que morreu a sua morte,
foi à cruz em seu lugar para lhe dar eterna salvação. Em nome de Jesus. Pai amado, te louvamos, Senhor, por sua graça, favor e misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela eterna salvação. Te louvamos, Senhor, por esse texto que, apesar de ter terminado de maneira tão triste, tão medonha, tão lamentável, esse jovem saiu perdido, Senhor, e não há nenhuma referência que mostre que ele tenha se arrependido depois. Apesar de tudo isso, nos serve de alerta, de ensino. E as perguntas que ele fez, a atitude que esse jovem fez, são boas, são corretas, e temos que ter. Temos que ir à pessoa certa, que é Jesus, temos que ter a postura certa, nos prostrar em adoração, temos que fazer a pergunta certa. O que não podemos fazer, Senhor, é tomar a atitude errada que ele tomou, de ficar com o dinheiro e abandonar Jesus. Senhor, toma o coração de cada um aqui. Só o Senhor sabe qual é a barreira, qual o empecilho, qual a pedra que está no coração, impedindo uma genuína conversão, uma entrega total a Ti. E é só o Senhor que pode operar, Senhor, um milagre. Não sou eu não sou convencedor de ninguém, mas o Teu Santo Espírito, Tua palavra diz, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim cremos, assim confiamos, assim esperamos, para a glória de Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus.